aqui, onde a gente tinha parado semana passada. Aqui o Google mandando mensagem. Então, a semana passada, a gente viu a introdução do artigo, onde ela discute um pouco a literatura, né? E só relembrando assim por cima, vamos dizer assim, a pergunta de pesquisa dela é saber o efeito, né, da plausibilidade no skipping, né, e como isso interage com o tamanho da palavra e a frequência, né? Então, a pesquisa dela foi exatamente nesse sentido. Ela já tinha feito outros trabalhos semelhantes anteriormente, mas ela foi, assim, vamos dizer assim, foi podando, né, as arestas das coisas que ela se julgou que não fossem tão importantes, e aí, para chegar nesse trabalho. Aqui vocês estão vendo um esquema, né, um diagrama do Easy Reader, não sei como é, modelo de leitor EZ em português, sei lá como fica isso. E, na verdade, o que ela está aqui tentando mostrar nesse trabalho, tentando ver se funciona, é esse aqui, ó, esse familiarity check aqui do L1, vai direto para o M1, e não aqui no M1 é quando você ainda pode modificar a próxima sacada. Então, se a palavra, né, que está na parafoveada conseguir chegar na integração pós-lexical aqui, né, mas ele já, entendeu? Aqui muda, então já pede para mudar a sacada, tá? Porque a palavra já atingiu aqui. Então, isso é o que ela está tentando mostrar, provar, né, ver se isso realmente acontece. Então, o experimento em si... Cris, podemos voltar só um pouquinho? Posso. Voltar um pouquinho nesse modelo. Isso. Isso. Uhum. Então, acho que é essencial a gente entender, né, esse modelo, porque depois ele está sendo discutido, né, com base nos resultados dela. Sim. Isso. Então, qual é a diferença entre M1 e M2? Vocês tentariam me explicar? Então, no M1 é possível mudar a sacada ainda. Quando você planeja uma, se você chegar lá em tempo, você pode pular aquela palavra e já planejar para outra, para a seguinte. Né? Se você entra no M2, aí não dá mais. Aí o olho vai fovear em cima daquela palavra que era o preview. Não é isso? Isso mesmo. E aí isso significa que alguma porcentagem das palavras né, chegaram na verdade, cujas sacadas foram planejadas no M2, ou seja, a pessoa está lendo a palavra e ela está pré-processando a palavra que está por vir, e ela entrou no estágio M2, e ela já planejou sacada para a próxima palavra, mas de alguma maneira, né, esse pré-processamento não foi ainda bem sucedido, ou não foi suficiente, significa que vai gerar algum efeito pós, né? Então vai ter provavelmente vai ter algum efeito que a gente vai ver só na próxima palavra, tá? Mas o que é importante é que a gente pensar que tanto o estágio M1 e M2, eles são determinantes para alguns comportamentos que vêm depois. Então, um desses comportamentos são regressões, ou são esse skipping, taxa de palavras que serão puladas. Tá? Precisamos pensar isso como um processo contínuo, né? E que é o que eu faço agora na palavra atual, e o que eu faço na palavra atual é o pré-processo que está por vir, né? Vai ter efeitos no futuro também.
não sei se, sabe, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que temos um estágio M1, onde a palavra que está por vir está sendo pré-processada e o planejamento das sacadas está acontecendo, né? Mas quando entra no estágio M2, aquela ativação motora já está tão forte que eu não consigo mais mudar esse planejamento motor, mas eu consigo corrigir qualquer erro ou qualquer, né, incoerência no processamento até linguístico depois. Aí já vou ter que corrigir depois. Tudo bem? Isso, porque aí se a palavra for o que você está realmente assim, prevendo, tranquilo, mas se não for, aí você vai ter que fazer regressão, a gente vai ver isso para frente, né? O custo, vai ter um custo adicional no processamento. Isso. Né? Custo é uma ótima palavra para isso. Isso. É custo que vai ter que, vamos dizer assim, de certa forma, tem que rever o que já estava certo. Quer dizer, se não tiver nenhum problema, se o preview é realmente o que você previa, então você vai indo em frente sem problemas. É isso? Isso mesmo. Todo E mundo esse entendeu? Não, pode acabar, depois eu pergunto. não só que é para a gente pensar que esse custo ele pode ter formas diferentes. Pode ter forma uma fixação bem curta, ou ele pode ter forma de regressão, tá? Mas ele vai se manifestar. Acho que é o que eles estão buscando é justamente também esse observar nos dados esse custo, né? Uhum. Tá ok? Todo mundo entendeu? Porque isso aqui é importante, porque os dados que ela vai mostrar agora são todos relativos a isso. Se a gente não entendeu o que ela está procurando, aí fica meio sem objetivo, né? O resto. Bom, então aqui, o experimento dela é esse aqui, né? Começa aqui o método, ela teve 104 participantes no final, né? Ela não diz quanto ela cortou efetivo. Bom, ela diz o que cortou depois do teste, né? Mas aí aqui, se ela tinha mais gente, ela cortou antes de a pessoa entrar no rastreador ocular, ela não fala. E aí tem problemas, às vezes a pessoa não tem a visão corrigida, tem algum problema, tem que tirar. A idade média é 19 anos, e todos eles tinham ali um inglês, tanto oral quanto escrito. Foram 160 sentenças com estímulos, a média, né, de 8 a 18 palavras, a média de 12. Como target, né, ela teve 80 palavras de 3 a 4 letras e 80 palavras com 6 letras, que ela diz que é longa. Talvez para o inglês seja, mas para o português acho que não é, não. Acho que em português essa é a média, tamanho das palavras. Enfim, vamos lá, ela chamou de longa. Aqui ela vai colocar palavra de alta frequência, que é o pre-target, tá? É very, e o target é hot, tá? Então, aqui, ó, tem 3 a 4, e essa daqui tem 3, tá? Então, ela pegou duas palavras aqui, ó. Aqui, o pre-target é de alta frequência. Aqui, você vai ter de alta frequência e vai ter de baixa frequência. O ice é baixa, o imp é baixa. O hot, ele é plausível. Esse é de alta frequência, mas é implausível. O boy, ele é de alta frequência, mas é implausível. E esse imp, ele é os dois. Ele é implausível e é de baixa frequência. Então, assim, o exemplo de sentença que ela dá são esse aqui, ó. The first course was very hot, but was a good start to the meal. E a palavra baseline aqui, ela coloca como raw, né? The first course was very raw, but was a good start to the meal. Depois aqui, outro exemplo que ela dá com a palavra mais longa, né? Então aqui, ó, o pre-target é easily, e aqui é change,
e o baseline aqui é access. Tá? Então, esses são os exemplos que ela traz. Nesse trabalho, ela não colocou todas as sentenças, né, anexadas, então eu não sei ainda o que tem depois. Então, aqui a gente tem 49 caracteres somando espaço, né, de 14 a 12 palavras, os números de caracteres, isso aqui nessa, e esse no de baixo aqui, né, que é mais longa. Então, vai de 49 para 62, 50 a 61. Número de caracteres por sentença, incluindo o espaço, né? Então, aqui a gente está vendo isso e aqui. Essa aqui é o quadro que ela apresenta no trabalho, né? Então, aqui aquilo que eu já falei, de alta frequência, plausível, baixa frequência, plausível, alta frequência implausível e baixa frequência implausível. A única coisa que eu acho que a gente devia falar é que, assim, nesse implausível, ele não é só implausível semanticamente, ele é plausível sintaticamente também, porque você tem, depois de um advérbio, um substantivo, tanto aqui no D daqui do 1, quanto no D daqui. Então, o nível de implausibilidade é bem grande, né? Tem uma questão sintática e tem uma questão semântica. Cris, e eu acho que isso é importante, e eu acho que isso é uma das limitações importantes desse estudo. Tá? Porque... Eu acho que o implausível ele se tornou muito diferente das demais condições. Como você falou, não é uma variável que eles estão mudando. Ela não mudou, né? E a gente não sabe qual é o efeito do sintático, porque isso aí é uma variável que ela introduziu e que não tem mais nenhuma outra medida para dizer não é ou é. Entendeu? Ela introduziu uma questão sintática no meio que não aparece no resto. Então não dá para saber o quanto assim, é implausível, mas o que afetou mais, se foi a semântica ou se foi a sintaxe, não dá para saber. Cris, acho que perdi sua tela, não estou mais visualizando. Sou eu? Está todo mundo conseguindo ver ou todo mundo perdeu? Eu estou vendo ainda, eu acho. Sim. Eu estou vendo também. Acho que é a tela que você... Então sou eu, não está desculpa. travado aqui, não. Não, tenta entrar e sair, porque é problema de internet, não é não? Que abaixa a internet, os dados não chegam. Conseguiu, Catarina? Acho que sim, tá ok. Então tá. Vamos lá, então. Seguindo em frente, ela fez o close test, né? Que seja, ela fez um teste primeiro, com 25 alunos da graduação, o mesmo público com quem depois ela fez o teste com rastreador ocular. Aqui, veja, é o mesmo público, não os mesmos alunos. Então, os alunos receberam a estrutura da sentença inteira, inclusive com a palavra pre-target, né, que no caso lá era very e easily, e foi pedido que preenchesse com a palavra mais provável a lacuna. Eu estou colocando aqui provável, porque ela usa a palavra likely no texto, que não é plausible. Aí eu não sei se ela evitou plausible, porque se ela foi assim, se ela quis usar os mesmos termos que ela deve ter usado no teste, então no teste ela não usou plausible, porque é uma palavra também de baixa frequência, né, em inglês. Então ela deve ter usado likely, que é uma palavra de maior frequência. Então, mas assim, eu não sei até quanto ela é exatamente um sinônimo.
Aí vem o pessoal da linguística encher o saco, né? Que é aquelas questões que, por exemplo, likely, pelo menos nos dicionários que eu tive acesso, eu não tive acesso ao dicionário monolíngue do inglês australiano, isso eu não conheço nenhum para olhar, mas, assim, não é exatamente o provável, a terceira acepção da palavra apenas é provável. Então, é só aqui uma coisa levantando, né, uma coisa que eu achei estranho. Eu entendo que ela possa ter usado likely, porque as pessoas poderiam não entender, mas... Então, o que eles receberam foi isso aqui, ó, the first course was very, e aí eles tinham que preencher. E depois que isso aqui foi preenchido, então foi tabulado, e aí eles fizeram uma lista, né, então, e testaram com outros alunos para eles ranquearem se aquilo se aquela sentença ali, né, era plausível ou não, né? Então, usando a escala de Likert, né, onde 1 é pouco plausível, seria, e 5 é muito plausível, né? Como é que aquela sentença soava. Não dá ali para ver só a palavra, você tem que olhar a julgar a palavra dentro daquela sentença, entendeu? Se ela soa perfeita, entendeu? Soa normal. Fala, Catarina. Isso. Eu só quero complementar, Cris, né? Bom, não, eu acho que você deve sim, porque a gente deixa escapar coisa, lógico. Não é nem isso. Então, eu estava lendo outras coisas semana passada e, na verdade, eu descobri que o close test ele pode ser feito de duas maneiras diferentes e tem a ver com o que você está falando. Então, uma maneira é essa, onde você apresenta pedaço da frase e aí você pede para a pessoa completar uma palavra ou algumas palavras da frase. E a outra o jeito é onde você apresentar apenas a primeira palavra, né? Então nesse caso seria the, e aí a pessoa completa a segunda palavra. Aí você corrige. Então, sei lá, você colocou the, aí a pessoa colocou apple. Aí você coloca, né, computador coloca first. E aí ela completa a terceira palavra. Aí ela coloca, por exemplo, the first car. Aí você corrige, the first course. E assim ela vai completando todas as palavras até formar a frase inteira. Esse acho que é o close test que é até mais frequente, eu acho. Qual é a diferença entre essas duas formas? Que numa você apresenta, eu acho que a principal diferença é nessa parte mais semântica, né? Ou sintática. Desculpem, agora não tenho certeza qual dessas duas. Mas existem teorias que esse processo é cumulativo. Então, mesmo quando eu, por exemplo, não sei, quando eu tenho 4 palavras iniciais da frase, a minha capacidade de prever o que vem depois, ela é diferente do que quando eu tenho uma palavra apenas da frase, tá? Mas é um processo cumulativo, eu posso não sei exatamente qual é a palavra que está por vir, né? Quando eu já tenho uma parte da frase formada, mas eu, por exemplo, sei se é um verbo, ou se é um substantivo, ou se deveria ser né, advérbio. Isso, porque a estrutura da sentença já está na sua cabeça, e o que você vai fazer é só encaixar as palavras lá. Você não sabe o que vem semanticamente, mas você já sabe se é verbo, se é substantivo, se é adjetivo, isso você já sabe que é, né? A estrutura da língua já está lá. Uhum. E, de novo, isso é um detalhe, mas é um detalhe metodológico muito importante, porque existem estudos que ainda poucos, mas já parece uma evidência que dois jeitos de fazer close test têm resultados muito diferentes, né? Então, esse close test que eles fizeram, parece que ele é menos sensível, enquanto outro tipo do close test, onde a pessoa vai prevendo todas as palavras da frase, parece que dá um índice muito mais sensível, né, de previsibilidade sintática, vamos dizer assim. Tá, só para complementar. Então, é que, na verdade, a minha questão era a seguinte, que eu ia colocar no final, mas já que você colocou, eu entendo que se a gente quer saber a plausibilidade,
quando que ela afeta, isso seja interessante. Mas, assim, pelo nível que ela teve de skipping, né, de palavra, de content words, né, de palavras que não são gramaticais, porque até então a literatura enfatiza que a maioria das palavras que são puladas são as que são gramaticais, que não tem alteração, tipo preposição, né, que agora outras palavras é mais difícil de pular, porque tem um conteúdo ali que você tem que saber, né? Mas, no caso dela, como ela usou essa plausibilidade, o preview já foi o suficiente. A minha dúvida é o quanto que na leitura de textos normais essa plausibilidade é tão grande assim. Só quando a gente lê, sei lá, história, sei lá, alguma coisa que seja muito assim banal. Eu não acho que lendo um texto, mesmo de jornal, se não for um assunto que você está muito acostumado, você não tem como prever tudo que vai ser dito, entendeu? Ter essa alta previsibilidade, plausibilidade. Aí, Eu acredito, Cris, eu também, assim, não tenho leitura suficiente para te, sabe, para trazer dados ou para como que isso é avaliado de uma maneira objetiva. Mas eu acredito que você vai construindo ela, né? Então, dependendo, de fato, quais textos você está mais exposto, se são textos jornalísticos, você vai construindo essa coerência, né, e plausibilidade. Eu acho que ela é construída com sua experiência na leitura e com sua experiência com a linguagem. E acho que ela existe, tanto que, por exemplo, se você vai para Portugal, você vai se deparar com algumas construções que vão parecer estranhas ou engraçadas, porque elas não são costumeiras. Uhum. Mas aí, a plausibilidade... aí é tal negócio, aí a plausibilidade, se for construção, ela é sintática. Aí eu concordo que tem sempre, porque você tem a estrutura da língua, já quando, entendeu, com 3, 4 anos, você já tem a estrutura da língua. Então, a não ser aquelas questões que você vai aprender só na escola, né, mas você já tem. Agora, a questão semântica é que é a minha dúvida, se você tem efetivamente sempre esse alto nível de previsibilidade, de plausibilidade semântica. Porque, no fim, tirando a última, o exemplo, né, a sentença B, sempre que ela vai ter implausibilidade sintática e semântica, nas outras, a implausibilidade ela é semântica. Então, eu estou levantando nesse sentido. Na sintática, sim, eu acredito que em qualquer texto, à medida que você tem experiência em leitura, né, você conhece a palavra, você já tem aquela gramática internalizada, então você já sabe que, sintaticamente, o que vem pela frente. Mas semanticamente, eu não sei se a gente sempre, entendeu? Se todo texto a gente tem isso. Faz sentido ou não? Faz sentido, mas eu acho que a gente consegue argumentar também que existe, talvez, em que formato? Então, a gente sabe que a gente cria redes semânticas, né? Tem todos os estudos que usam o priming, que justamente usam esse fato. Então, eu posso pré-ativar com uma palavra, sua rede semântica relacionada, por exemplo, com chuva, se eu te mostrar uma imagem de guarda-chuva no começo da frase, tá? E aí eu vou ver efeito disso. Então você vai ler uma frase, por exemplo, o céu ficou escuro e começou a chover, tá? E se eu te mostrar imagem de guarda-chuva antes de você ler, todas as medidas de fixações serão reduzidas por causa dessa imagem, porque já pré-ativei como se fosse a rede semântica pela informação oferecida. Ou tem um exemplo, outro exemplo que é mais engraçado ainda. Peraí. Desculpem, eu só pedi para que
reduzir o volume da televisão, senão vocês escutam um pouco. Mas então, esse segundo exemplo, talvez você conhecem, é uma brincadeira, se vocês querem, podemos fazer para comprovar que existe uma relação semântica. Não, eu acho que tem, mas a questão, como você falou, você mostra o guarda-chuva e aparece, você, obviamente, fica mais fácil de inferir, porque está relacionado àquilo, né, que é o tal do pride. Mas, quando as palavras são assim, muito, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mostrar. Aqui, ó. The first course was very hot. Se eu não sei no inglês, eu teria que ver essa palavra, qual é o uso frequente dela, qual é a acepção de course que é mais usada. Mas, por exemplo, para um falante estrangeiro de inglês, course, a pessoa vai lembrar de curso, porque é o que ela mais ouve. Mas aqui o course está em outro sentido, né? Então, aqui ele tem sentido de comida, ele deveria pré-ativar, né? Ele possivelmente pré-ativa tudo que está relacionado com comida. Então, isso para um falante nativo na Austrália, entendeu? Se for uma pessoa que, eu acho, qualquer estudante de inglês ou falante de inglês que já teve contato com esse negócio de curso, entendeu? Isso aí não é a primeira acepção que vem. Então, esse hot vai causar estranho, entendeu? Não vai ser igual para os nativos. Aí, eu só estou colocando a entender uma questão aí, que eu não sei como é que isso é uma questão semântica, entendeu? Como isso aqui vai efetivamente dar igual para todo mundo. Por isso que ela fez a plausibilidade, né? Então, provavelmente, para as pessoas, quando elas leram course, elas pensaram em very hot, né? Mas poderia ser diferente, como a questão da cobra. Lembra que você deu exemplo? Sim, sim. Poderia ser diferente. Entendeu? Você pode ter no meio ali pessoas que têm uma outra experiência, ou dão aula, ou qualquer coisa, entendeu? Tá cheio de gente falando de inglês que dá aula de inglês. E eu não sei se esse course aí é uma palavra, nesse sentido, ela é tão de alta frequência assim. Enfim, é só um exemplo, é só para mostrar que sintaticamente não tem nenhum problema, mas semanticamente ela pode ter. Então, será que todo texto que a gente está lendo, a gente tem tanta plausibilidade, como no caso aqui, semântica, né? Uhum. Eu acho que você levantou um ponto importante, porque, de fato, esse course, ele é ambíguo, né? Ele pode ter... semanticamente, ele tem dois significados. E aí eu não tenho certeza se, por exemplo, a gente pode falar o mesmo sobre o segundo exemplo, que é o pilot. Não. Não, né? O pilot é só pilot. Não, é que mesmo que tenha outra acepção, essa daí, a primeira é consagrada, não tem outra. Agora, course, com certeza tem dois, e assim, para gente que é falante estrangeiro, o primeiro, a acepção é sempre de curso. Para eles, pode ser diferente, né? Para quem não trabalha com isso. Mas eu não teria tanta certeza, entendeu? Na hora que você pega, as pessoas não vão... você tem outras experiências que vão ler course de uma outra forma. Isso poderia ser observado. Eu evitaria palavras entendeu? Dessa forma, entendeu? Palavras que podem ter mais do que uma acepção e que uma delas entendeu? Não é que uma é muito mais consagrada do que a outra, não. Dependendo de onde a pessoa circula, as duas acepções são possíveis. Sim, então, o que acontece quando temos uma palavra como course, que pode ser tanto curso ou como se fala em português, entrada? First course seria entrada, né? Mas é como se fosse no cardápio, né? Temos vários, temos entrada, prato principal, então isso seria course. Mas eu acho que dá para avaliar qual é a frequência em ambos os domínios, né? Então, nos corporas você tem, por exemplo, quantas vezes essa palavra aparece nesse contexto de curso e quantas vezes ela aparece no contexto de comida.
Mas também isso já é um problema, né? Já pode ser um problema, porque essa pré-ativação, ela pode ser também, como você falou, qual é a realidade dessa pessoa. Então, se meu voluntário que vem, ele acabou de fazer um curso na Coursera, provavelmente o que está mais ativo nessa rede semântica é significado de curso, vinculado com todas as outras palavras semanticamente relacionadas. Agora, se o voluntário que chegou acabou de voltar do restaurante, onde ele pegou o menu, né, e leu o course, então, sim, acho que já... a gente teria que ver se isso foi uma variável controlada, intencional, ou se, de novo, é uma outra limitação desse estudo. Mas é um ponto bom, é um ponto relevante. Porque eu sei lá, quando eu li, quando eu vi Roger, eu estranhei. Aí eu me dei conta que, obviamente, não foi feito para falantes de língua estrangeira. Mas, por exemplo, se a gente quisesse aplicar isso para ver como isso funciona em inglês como L2, isso aí já ia dar problema. Entendeu? É uma que a gente já ia ter que mexer, porque não é essa a primeira acepção que vai vir na cabeça deles, não. O Prime não vai ser esse. Né? Aliás, eu acho que tem muita gente que fala bem inglês e não sabe o que quer dizer esse first course, porque é pouco usado, a não ser para quem realmente, sei lá, para quem vive lá, eu não sei, mas mesmo em português a gente não sabe. Será que é tão comum a gente saber o nome de cada fase da refeição? Não sei. Acho que é bastante comum, porque aparece nos cardápios, né? Mas eu não sei na Austrália, mas quantas pessoas têm realmente acesso a cardápio mesmo, a ler cardápio? Porque os cardápios que a gente vê, assim, que vai ter isso aí, são de restaurantes, né, mais finos, que tem... Eu não conheço a realidade da Austrália, não sei, mas a gente sabe que isso aí foram alunos jovens que não devem ir aos fazanos da vida. Sei lá, só estou levantando aqui a estranheza que eu tive ao ler, eu realmente parei e fiquei olhando para essa palavra. Mas, enfim, o que eu tá válido. O importante é a gente pensar que isso, para a gente, quando for fazer o nosso corpus, entendeu? Porque é normal a gente passar desapercebido. Para o outro que lê de fora é fácil pegar. Mas para a gente que está dentro, às vezes as coisas passam desapercebido. E a trabalheira que dá para montar esse trabalho, né, esse experimento, e depois uma bobagem dessa, e você, entendeu, tem um problema aí para dar conta. Aí, Cris, aí a gente volta de novo nessa questão do close, né? Como eles fizeram. Então, se eles fizessem, por exemplo, desse outro jeito, de que a pessoa vai construindo frase, aí provavelmente eles perceberiam que a maioria das pessoas, né, vai construir a frase na direção do curso e não da comida. Exatamente, exatamente. Então, esse tipo de texto corrige esse desvio que pode aparecer. Ok. Bom, aqui ela coloca a média, né, das palavras, os fragmentos de sentença, né, o que ela chama de fragmentos de sentenças, não sei porque ela não chama de sintagma nominal, terminado pela palavra target, ou seja, os previews plausíveis de alta e baixa frequência foram ranqueados com maior aceitabilidade do que os implausíveis de alta frequência, e não houve diferença nos implausíveis de baixa frequência. Então, ela tentou ter uma média para todos os exemplos, todos os experimentos, todos os estímulos, né? São 160. Então, aqui, ó, a frequência é onde ela pegou, né, nesse SELEX. Aí ela calculou também aqui, ó, sobreposição de letras, né? E depois aqui, ó, da plausibilidade. Então, tudo isso entrou na conta. Aí tem a palavra mais curta e a palavra mais longa. Bom, o aparelho que ela usou, né, é um iLink, acho que é igual ao que temos aqui no Brasil. Procedimento, então, olha,
Eu acho que aqui também não tem muito calibração, tem um teste aqui, eles fazem uma prática antes de começar. Então, o que ela diz é que ela tinha 160 sentenças experimentais e tinha 30% ainda de fillers, né? Como é que é o nome mesmo em português? Ixi. Usa-se também fillers, eu não conheço fillers outro. Também. Aqui tem, a gente, isso mesmo, é fillers. São frases para preencher, para que não preencher, tenha efeito experimental. Isso. Bom, aí ela fez uma limpeza nos dados, né? Onde ela foi corrigindo, assim, foi fixações maiores de que 1.000 milissegundos ou menores de que 80 milissegundos, ela foi cortada. Piscada imediatamente anterior ou posterior à fixação da target também foi. Aí, ó, se a sacada que saiu da palavra, que precede a target, acabou pousando à esquerda dela, também saiu. E, no total, ela tirou cerca de 13% dos dados e um nível de acerto, né, que tinha algumas sentenças, tinha uma pergunta para testar se as pessoas efetivamente estavam lendo, né, como prestando atenção. Aí, pelo nível de acerto, conclui-se que eles estavam prestando atenção. É uma questão aqui que eu não vi no texto. Essa pergunta, ela vai no mesmo slide ou ela vai no slide seguinte? Você tem a sentença, e aí, quando você muda o slide, vai para outra. Aí, em vez de começar um outro estímulo, tem a pergunta. Ou a pergunta é junto com o mesmo? Eu acredito que vai ser depois. Uhum. E provavelmente, como a pessoa vai responder, depois da pergunta, deve ser feita algum tipo de recalibração rápida ou correção do eye tracker. Sim, mas aí alguém tem que ir lá e tá lá para recalibrar. Isso dá para... Ou ele faz automático? Dá para programar. Tá. Tá, então a pessoa faz leitura silenciosa, um dos motivos é porque é movimento da fala induz movimento da face e aí você movimenta o olho, ou seja, você interfere na sua precisão do dado. Então, já que a pessoa vai responder verbalmente, isso deve ser um momento que deve ser retirado depois do experimento, mas ele é programado junto. Quando a pessoa sai da slide de pergunta, deve haver, o eye tracker deve apresentar 1 ou 2 pontos só para uma rápida recalibração. Ah, tá. E a resposta é dada oralmente, não é por escrito? Eu acho que é oralmente. Por escrito, ou sei lá. Deve ser oralmente. Não, a pessoa deve ler a pergunta e ou ela responde, ou ela deve escolher de 3, 4 possibilidades, sabe? Pode ser uma pergunta de múltiplas respostas, mas eu imagino, tá? Não tenho certeza. A gente teria que perguntar diretamente para o autor, mas eu imagino que é feito assim, para ser rápido e para ser eficiente. Só que depois deve vir algum tipo de recalibração. Ok. Então, as medidas analisadas... Professora, oi. Eu poderia fazer uma pergunta? Pode. Por que ela elimina a questão da piscada do olho? Aqui, porque se pisca anterior ou posterior à fixação, eu não sei dizer, Catarina, eu diria que é por causa do rastreador. Como é que fica na hora que pisca? Como é que o rastreador... Isso. Você precisa me imaginar que esse rastreio ocular, ele acontece de que maneira? É uma câmera que vai filmando a pupila do olho, tá? Então, tem outras coisas envolvidas, mas o mais importante é que a gente precisa ter uma imagem boa da pupila. Então, o que acontece quando a pessoa pisca? Na verdade, a pálpebra, né? A pálpebra, ela progressivamente começa a obstruir a pupila até que a pupila desaparece e aí a pálpebra se levanta e a pupila aparece de novo. São questões de milissegundos. Esse evento pode durar 40 milissegundos, mais ou menos isso.
mas é fato de que durante esse período nós não temos dado, tá? Então esse é o motivo por que excluir as fixações imediatamente antes ou depois de uma piscada, porque nós não temos dado preciso sobre essa fixação, então não sabemos se essa fixação mudou de lugar, tá? Porque nós podemos piscar e mexer o olho, né? Nada impeça que durante uma piscada a pessoa movimentou o olho um pouquinho mais para a direita, à esquerda, ou seja, por esse fator, nós perdemos dado, e dado impreciso é melhor excluir do que incluir na análise. Obrigada. Então, aqui, então... E só aproveitando rapidamente, desculpa, essa questão é técnica, né? Então, rastreio ocular é nossa técnica que a gente usa. E ela tem seus limites. Então, se a gente pegar, por exemplo, estudos com algumas populações, idosos são mais difíceis porque, né, na idade avançada, nossas pálpebras começam a cair mais. Então, tudo que obstrui a pupila, se a pessoa chegar com, não é sobrancelha, cílios fortemente maquiados, né, de preto, também isso começa a interferir na coleta de dados, tá? Então, essa técnica ela é muito boa, mas ela tem suas limitações em alguns casos específicos, e o dado não é bom e precisa ser limpo ou precisa ser, às vezes, excluído por completo. Ok. Eu já ouvi até falar que pessoa de idade, quando começa a ficar muito pesado, até tem que operar mesmo, né? Tira-se, diz que é uma operação muito fácil, porque melhora muito a leitura da pessoa, que é uma coisa que a pessoa não percebe, mas vai ficando cada vez mais difícil a leitura, por conta disso aí. Então, aqui, ó, foi... Aqui, as medidas, né, que foram analisadas, então probability of skipping, né, de pular a palavra target, né, durante a primeira fixação, depois a duração da primeira fixação, né, aí ela coloca a duração da primeira fixação, né, sobre a palavra-alvo, independente do número, se foi de first pass fixation, né. Ela só olhou a duração da primeira fixação. Mas se foi first pass ou não, a duração ela não colocou isso como uma variável. Aí, ó, a single fixation ratio, né, se um adulto teve uma fixação só, né, então aí ela entrou na duração, e nos casos quando somente houve first pass fixation, né, teve uma só. E gaze duration, então, que é a soma da primeira fixação. Aí depois ela pegou aqui, ó, ela fez umas late measures também, né, que é o go past, que é a soma de todas as fixações, né, da primeira fixação na palavra alvo até a palavra à direita, né, e depois a total duration, que inclui tudo. Aí ela fez aquela regression out e in, se continua, né, o in é que vai em frente, né, continua à direita, e o out é o que vai à esquerda da palavra-alvo, né, é isso mesmo? A gente já tinha falado sobre isso. Bom, acho que sim. É isso mesmo, né? Bom, aqui então, eu não sei se a gente vai conseguir terminar, mas aí eu vou passar para vocês se a gente não conseguir acabar, eu vou passar o PowerPoint, a apresentação, vocês olham, ele está exatamente como do texto, eu simplesmente dividi e grifei aquilo que era mais importante, eu tirei muito pouca coisa. Mas aqui, ó, no skipping, né, então aqui, os leitores, né, pularam mais a palavra alto quando o preview, né, era de alta frequência, do que quando era de baixa frequência, né, até aí era o esperado. Então, teve um efeito, né, de plausibility, né, no skipping, né, pulando a palavra. Então, os leitores
era mais provável eles pularem uma palavra plausível do que implausível, né? Quando a palavra parafoveada era plausível do que implausível. Aí ela coloca aqui, quando a frequência e a plausibilidade conseguiram valores, efeitos, né? Os valores de efeito são parecidos, né? Quando pula a palavra. Aí o comprimento da palavra afeta nós substancialmente, então assim, ela tem um efeito maior quando vai pular a palavra, porque os leitores pulam mais palavras curtas do que palavras longas. E não houve interação entre frequência, pausabilidade e comprimento da palavra. Aí aqui ela dá os dados, né? Das palavras frequentes. Posso, Cris, posso só complementar rapidinho? Por favor. Se você puder voltar. Lógico. Tá? Quando ela fala que não houve interação, acho que é importante a gente pensar o que significaria a interação. Significaria que, por exemplo, essas variáveis, frequência, plausibilidade e comprimento, elas se comportam diferente em seus extremos. Tá? Então, se você imaginar uma linha, né? Se você imaginar essas variáveis no gráfico, nós temos palavras de baixa frequência e alta frequência, né? As palavras de baixa frequência, elas têm mais skipping, então essa curva, né, ela é decrescente. Quando temos, por exemplo, no começo do gráfico nós temos alta frequência, o número de skipping é alto. Quando temos baixa frequência, o número de skipping é baixo. Tá? Mesma coisa a gente poderia pensar para plausibilidade. Então temos alta plausibilidade e número de skipping é alto. Temos baixa plausibilidade e número de skipping é baixo. E a mesma coisa para o comprimento, né? Então curto, número de skipping é alto. Longo, número de skipping é baixo. Não sei se vocês conseguem visualizar, seria legal ter um gráfico. Mas nós temos 3 curvas, 3 linhas, e elas têm exatamente a mesma inclinação. Tá? Não é exatamente a mesma inclinação, mas elas têm o mesmo comportamento. E é o que essa frase quer dizer, que não há interação, elas se comportam de uma maneira muito similar. Eu acho que tem aqui, ó, não é tudo, mas tem um gráfico. Ó, ele tem plausível. Isso mesmo, é ótimo. E ela não tem aqui, é o tamanho da palavra, mas tem isso aí, ó. Dá para ver que são bem próximos. Isso, é como se elas influenciam essas variáveis da mesma maneira, tá? Então, por isso não tem interação. Não é que é uma influência diferentemente da outra, tá? Não é que nós temos, por exemplo, enquanto uma sobe, outra desce, sabe? Não temos isso, elas influenciam as variáveis igualmente. Por isso não deu interação. Isso não é negativo, tá? É só explicar um pouco o fenômeno. Uhum. Deixa eu ir para frente, senão a gente não vai ter tempo. Aqui, ó, medidas de fixação. Então, entre todas as medidas, né, de tempo, houve um efeito significativo, né, de frequência, né, no preview, porque os leitores passaram menos tempo fixando a palavra target quando essa palavra era de alta frequência, né, do que quando era de baixa frequência. E aí também os leitores fizeram menos regressões quando a palavra parafoveada era de alta frequência, né, em comparação à de baixa frequência. E aí também teve um efeito, né, na plausibilidade, né, da palavra parafoveada para todas as medidas de fixação, porque os leitores passaram menos tempo fixando
a palavra-alvo, né, quando ela era plausível, se comparado com a palavra implausível. Até isso era esperado. Aí aqui ela faz uma análise dos dados. Então ela diz lá o que ela usou, os modelos, tudo que ela colocou. Aqui, ó. O tipo de análise, aí ela coloca aqui, ó, aqui dos 104, né, 47 participantes reportaram que conseguiram ver a mudança, né, do paradigma do limite. Né? Mas aqui ela diz que eles perceberam 14% do número total de estímulos, né, que eles viram, e não só 14% das pessoas, do total de estímulos. Aqui ela diz que não houve efeito significativo, né, para a frequência, né, da palavra parafoveada, da plausibilidade e do comprimento. E não teve, na gaze duration também não teve interação com o pre-boundary, que é o very, né, ou então o easily. Então ela diz que não houve efeito, né, do parafóbia sobre a fóbia. Os leitores, né, tinham menos regressões, era menos provável que refixassem, né, quando a palavra alvo, né, era plausível, né, following a plausível. Aqui, enquanto o tamanho do efeito de plausibilidade era maior do que o da frequência, para as medidas, né, de first pass, ela era menor, né, no total duration, né, porque aí ela coloca, porque aí as regressões que eram mais frequentes no implausível, né, aí ela entra em conta. Então aqui no quadro, ó, plausibilidade, efeito de plausibilidade, né, era maior, foram maiores no first pass e menor no gaze duration. Pois aqui. Depois, Cris, eu quero completar só. Fala aí. Pode voltar? Mais um? Isso. Não, tá bom. O que ela começa a comparar aqui essa interação entre a palavra que está sendo fixada e a palavra que está sendo processada no preview. Tá? Então, o que ela precisa? Ela precisa comparar as métricas de ambas as palavras, justamente para ver aquilo que a gente falou no começo, né? Esse custo. Então, eu estou olhando a palavra e estou já pré-processando a palavra que vem. Qual é o custo, de repente, de um pré-processamento não tão bem sucedido, ou qual é o custo quando eu chego na palavra e ela é diferente do que eu vi no pré-processamento, porque ela experimentalmente mudou, né? Então, pode avançar. Pode mudar um slide. Isso. E aqui ela está descrevendo esse custo. Não, pode voltar um. Isso. Né? Então, quando eu tenho uma plausibilidade, né, grande plausibilidade, ou melhor, quando a plausibilidade ela é maior do que a frequência, tá? Qual é o comportamento ocular na palavra quando eu chego nela? Essa primeira varredura, essa primeira leitura que eu faço, ela é maior, ela dura mais. Então, é como se sua primeira leitura, não é bem falado assim, não é primeira leitura, mas a primeira varredura ocular que você faz, ela demora mais tempo. É como se esse acesso lexical
essa leitura que a gente faz, ela é um pouquinho mais demorada, tá? E eu posso sair dessa palavra e depois voltar nela, porque alguma coisa eu não consegui ainda integrar bem, talvez o significado da frase inteira, ou o significado como que eu integrar significado como que eu já li antes, tá? Então é o que ela mostra nessa tabela azul. Quando eu tenho essa plausibilidade é maior, né, quando a coerência sintática, semântica, não importa qual delas, ela é grande, eu demoro nessa primeira varredura mais do que na duração total da leitura em cima dessa palavra. Tá? Quando essa plausibilidade... qual é a segunda linha aqui? Plausibility effect was larger than the frequency figure in the first pass reading. Deixa eu só aqui para não falar besteira. Isso. O que ela fala que é... Que ela está mudando a leitura. Uma, ela está comparando... como implausível. E outra, ela está usando o first pass, não é isso? Ela está usando duas medidas diferentes, como se é maior em uma, vai ser menor na outra, e vice-versa. Agora só fiquei na dúvida, ela está comparando com plausibilidade e baixa plausibilidade. Então, aqui, ó, o efeito de plausibilidade foi maior do que da frequência aqui, ó, no first pass. E o efeito de plausibilidade foi maior que a frequência aqui, ó. Isso. Quando nós temos uma primeira leitura mais demorada, a probabilidade de que a pessoa não volta numa regressão. Então, a duração total, ela é menor, né, do que quando nós temos um first pass mais rápido e baixa previsibilidade, provável que ela volta. Uhum. Ou seja, a regressão é sempre mais custosa. Por mais que você demore na primeira first pass, é melhor do que... É menos custoso, vamos dizer assim, melhor. É menos custoso do que a regressão ou qualquer outra dessas que volta para rever. Isso, e ainda temos essas duas medidas, né? Então, a primeira leitura e a medida de leitura total, que já envolve essas voltas, que querem dizer um processo um pouco diferente, né? De integração do significado, integração, provavelmente com o que eu já li, porque tem a ver com plausível e implausível. Isso, você está colocando isso mesmo. Aí ela coloca ao contrário, que quando o leitor, né, pula o target, né, as regressões eram mais prováveis quando seguia a palavra que era o preview, que era implausível. O que faz sentido, né? Isso. E aqui acho que também é importante a gente também pensar de que nessas fases do pré-processamento, no M1, M2, né? Então, em que momento é decidido que a palavra não vai ser fixada, de que ela vai ser pulada? Essa decisão ela é feita no primeiro estágio, no M1. E nesse primeiro estágio, provavelmente, não se fechou por completo esse acesso lexical da palavra que está por vir. Tá? Mas é justamente quando essa condição ela é implausível, é que quando depois a pessoa pulou a palavra e ela continua lendo, ela começa a entender que não está fazendo sentido e ela tem necessidade de voltar nessa palavra, né? Já no contexto onde a frase é plausível, aquela informação que ela recebeu do preview, por ser justamente plausível, ela é suficientemente boa para quando ela pula essa palavra, ela ainda assim continua fazendo sentido nessa integração maior, né, semântica, sintática, portanto ela não precisa voltar. Isso é muito importante, não sei se tá todo mundo compreendendo e se faz sentido
pensar sem... Alguns pedaços aqui, eu acho que a gente pode esmiuçar melhor, entendeu? Colocar coisas assim como você está colocando, que não estão no texto, mas que são inferência, né, de quem tem mais leitura a respeito, né, de o que implica efetivamente esse dado. Seria isso. É que eu acho que pode ser um pouco difícil, assim, integrando as coisas, porque você precisa pensar em muitos fatores ao mesmo tempo, muitas coisas estão acontecendo no mesmo tempo, né? E aqui estamos falando, olha, ela nem fixou a palavra, ela pulou essa palavra, então como que essa palavra pode influenciar a leitura? Justamente ela influencia a leitura porque ela foi pré-processada no preview, né? O leitor já recebeu alguma informação sobre essa palavra no processamento parafovial. Só que quando esse contexto ele é plausível, esse pré-processamento é suficiente e ela de fato pode ser pulada e tudo bem. Isso, não tem custo, ótimo, essa palavra é muito boa. Agora, quando esse pré-processamento ocorreu na palavra que é implausível, isso vai ter custo depois, né? Porque essa informação que é, vamos dizer, errada, né? Que colocou lá uma palavra que não faz sentido, e essa informação que ela é de baixa qualidade no pré-processamento parafovial, mas ela acontece, ela chega, ela vai ter o custo depois. Por isso, mesmo que essa palavra foi pulada, né? Isso tem que se resolver, esse conflito ele vai ter que ser resolvido, e aí isso faz uma regressão. As outras medidas é que vão mostrar, como você tinha dito no início, né? As medidas a seguir é que vão te dar essa evidência. Então, rapidinho, só para tentar, né, aproximar isso a nosso comportamento. Pensem em vocês, a gente está lendo, e aí já leu umas 3 palavras, aí você para e fala, peraí, isso não está fazendo sentido, deixa eu voltar. Né? É alguma coisa assim, a gente estava lendo, integrando, confiando de que vamos entender, e aí você chega num ponto que você fala, não dá, preciso reler. Tá? É um pouco esse processo. Assim, lembrando aqui que as pessoas que são boas leitoras, né, segundo a literatura, é as que sofrem mais, é as que têm os maiores custos com isso, porque elas vão pulando e depois, não é isso que eu li, acho que alguma coisa nesse sentido, que geralmente o custo é maior para os bons leitores do que para os maus leitores. É isso? Isso mesmo. E aí eu acho que, bom, certo que aí a gente está forçando, né, uma coisa implausível para a gente poder medir, para a gente poder observar. Mas é mais raro isso, né, quando a gente está lendo efetivamente um texto, né, de encontrar palavras que sejam implausíveis. Isso. Só porque a gente está forçando a barra aqui para poder observar como acontece. Isso. Eu queria rapidamente só perguntar, tudo bem se a gente avança mais 10 minutos? Se alguém precisa sair, ou se todo mundo precisa sair, a gente para? Para mim, tudo bem. Como disse, estou aqui para isso. Posso ir? Então, não, aí eu vou, o silêncio, eu vou entender como sim. Então, aqui, ó. Teve um efeito significativo, né, na palavra target, com o comprimento dela, né, para gaze, go past e total duration, mas não para first pass, né, o que também faz sentido, porque depois o comprimento, né, da palavra target não afetou as regressões out, né, ou seja, que voltaram à esquerda, mas o fato de que o comprimento não afetou a duração da primeira fixação, né, sugere de que os efeitos posteriores, né, que serão que darão que vão mostrar as fixações regressivas, ou seja, aquilo que você estava falando antes. Então, o custo vai aparecer não na primeira fixação, né, mas nas demais, é que você vai perceber que houve o custo. Né, aqui relativo ao comprimento da palavra.
Então, aí ela falou, isso foi confirmado pelos efeitos significativos do comprimento nas refixações de first pass e as regressões in, né? Tanto quanto quando a palavra-alvo foi fixada e então foi pulada durante a primeira leitura, os leitores, era mais provável que os leitores refixassem ou regredissem as palavras. Era menos provável, né, que eles refixassem ou fizessem regressão nas palavras mais curtas, que também me parece óbvio, né, já que tem o cumprimento da palavra entre uma questão importante. Agora, aqui, contudo, o efeito, né, para comprimento nas regressões in, deu como significativo com interação com a frequência. Então, não é só, se eu entendi direito, então não é só a questão de o tamanho da palavra, mas também se a palavra é frequente. Né? É isso? Cris, pode voltar um slide? Posso. Esse último que a gente estava lendo, This was conferred. Aqui, eu acho que a questão é que é mais provável voltar quando a palavra é curta ou quando a palavra é longa? Então, eu acho que aqui a gente entende, pelo menos eu entendi primeiro que a palavra longa é mais provável. Mas aí depois, daqui outra para frente, ela vai dizer que, na verdade, a frequência, né, ela tem efeitos. Então, ela interage. Então, não é só o comprimento da palavra, né? Isso. Mas acho que aqui é importante a gente pensar que esse less likely to refixate significa que as palavras curtas têm menor probabilidade de precisar uma refixação ou uma sacada regressiva, né, do que palavras longas. Então é mais provável que a pessoa vai voltar e reler uma palavra longa do que uma palavra curta. E aí por que isso interage com uma frequência? Então qual é o pior dos piores? É uma palavra longa e não frequente. Isso. E o que é o melhor dos mundos? A curta e frequente. Exato. Tá? Então, a interação das medidas oculares se dá nesse sentido. Podemos ter várias combinações. Podemos ter palavra longa, mas muito frequente. Né? Ou podemos ter palavra curta, mas um pouco frequente. Então, elas vão influenciando essas variáveis, como primeira leitura, duração da primeira fixação, o tempo total da fixação, de acordo com essas 4 possibilidades em relação a comprimento e frequência: baixa frequência, alta frequência, curto e longo. Tudo bem? Okay. Podemos avançar. Aqui, falando eles fizeram um follow-up, né, que são testes, né, seguindo, né, o GLM, que revelaram que o efeito de comprimento estava restrito à palavra, né, do preview, que era de alta frequência. Que o comprimento da palavra não teve efeito significativo nas regressões que ocorreram, né, nos previews de baixa frequência. Isso, eu só vou completar de novo. Então, olha que maravilhoso. Isso. É maravilhoso, né? Porque a gente acabou de falar. Para palavras longas e pouco frequentes, elas vão influenciar a quantidade de regressões. Então, quantas vezes o leitor sai dessa palavra e volta para reler. E aqui ele fala que essas mesmas variáveis influenciam também
a pré-processamento. Então, quando eu estou fixando a palavra atual, o que eu estou processando da palavra que está por vir, parece que o comprimento e frequência são importantes. E elas só têm efeito quando essa palavra tem alta frequência e quando ela é curta, né? Então, é o que ele fala aqui, que o comprimento, efeito de comprimento foi restringido a palavras de alta frequência. Quer dizer, se eu tenho um paralelepípedo, né, que está por vir, essa palavra que é longa e de baixa frequência, ela não vai influenciar muito. Provavelmente essa informação no processamento parafoveal, ela não tem força suficiente para influenciar comportamento ocular. Mas quando eu tenho uma palavra curta e de alta frequência, essa provavelmente vai influenciar comportamento ocular, e pode ser que eu vou planejar uma fixação para pular essa palavra, porque a informação que eu consegui obter no pré-processamento foveal foi suficientemente boa e para me deixar com fé positiva de que eu vou conseguir, né, ler sem essa palavra ser fixada. Não sei se isso mesmo. Fechou, tá? Aqui teve efeito de iteração na gaze duration e go past para frequência e plausibilidade, que são as medidas mais totais, né? Não é só o first pass. Aí você já follow-up analysis, e aí aqui, ó, para ver separadamente a questão da plausibilidade e implausibilidade. Então aqui, ó, para os previews que eram plausíveis, teve efeito de frequência, tanto no gaze duration quanto no go past duration. Já no palavras que eram implausíveis, né, os previews, não houve efeito na frequência, do gaze duration, e o efeito de frequência foi reduzido no go past duration. Quer dizer, teve significância, né, teve efeito, mas ele foi menor. Aí aqui, quando a interação de frequência e plausibilidade não foi significativa, nem na primeira fixação, nem na single fixation, né? Aí, é o que ela coloca aqui, que sugere, né, que houve, né, devido às refixações na palavra target. Aí, ó, isso foi confirmado pela interação, né, significativa entre frequência e plausibilidade na primeira first pass, né, first pass refixation. Esse first pass refixation é aquilo que a gente falou, que a gente viu, que a pessoa não chegou a mover o olho, mas que a pessoa volta tanto, sem mudar, sem tirar o olho de cima da palavra. Como é que isso é um first pass refixation? Peraí, first pass fixation, né? Ou refixation? Acho que é... Eu acho que tá refixation aqui, por isso que é... Isso, o que eles estão falando vocês lembram que a gente acabou de falar que a frequência interage com o comprimento da palavra. Então, aqui eles estão falando que a frequência não interage com previsibilidade, como chamamos isso? Plausibilidade? Isso, né? Então, é diferente da frequência e comprimento. Aqui não temos interação. As duas variáveis, elas não se influenciam, pelo menos quando a gente observa essa primeira fixação. Então, quando a pessoa chegou na palavra, qual é a duração dessa primeira fixação, né? Ela fixou o olho e começou a ler. Ela pode fazer uma segunda, terceira, mas aqui eles estão olhando apenas a primeira fixação. E aqui, a segunda variável é single fixation duration. Então, por exemplo, ela chegou na palavra, ela fez primeira fixação, ela fez segunda e terceira. Qual é o tempo médio dessas três fixações?
isso seria esse single fixation duration. Então, temos duas medidas. A primeira, a fixação na palavra, e a duração média dessas fixações que ela fez na palavra, tá? Então, aqui vemos que nessas duas variáveis, essa interação entre frequência e plausibilidade não existe, ela não é significativa, tá? Não é, ou seja, nós não conseguimos observar efeito se tem maior previsibilidade ou menor previsibilidade junto com frequência, ok? É como ele não se mostrou. Por que não se mostrou? Ou porque estamos observando medidas erradas, ou porque ele não existe, tá? Porque, de fato, essa plausibilidade não influencia o movimento ocular de uma maneira suficientemente boa para a gente observar isso nos dados. Ok? Ok. Ah, tá. Aí tem a próxima frase, né? Que é o first pass refixation. Refixation. Eu acabei de checar é isso mesmo, é refixation que eles usam. Isso. Então, o que é first pass refixation? Então, ela chegou na palavra, fixou e saiu. E aí logo voltou, tá? Então, ela fez primeira varredura, ela saiu e ela voltou para uma nova varredura dessa palavra. Isso seria esse first pass refixation. Então, mas ela chegou a sair, e aí, sair para a próxima? ela chegou a... Isso. Tá. Ah, tá, ok. Não precisa, ela não precisa sair. Tá? Tá. Esse first pass refixation, na verdade, a gente não sabe se ela saiu, mas ela voltou. Isso que é importante. Então, ela fez primeira varredura e aí ela voltou para uma segunda varredura. Ela pode até, eu acho que não está claro se ela, por exemplo, saiu e voltou. Mas o que é importante, ela só fez primeira leitura, primeira varredura, então fixou. E aí depois ela voltou para uma segunda varredura, uma segunda leitura dessa palavra, tá? E aí nesse caso você pode ver que aí já é significativo. Então o que é a frequência e plausibilidade, quanto, vamos pensar, de novo, qual é o melhor dos mundos? Quando a palavra que foi curta e frequente. Aí nesse caso não é curta, mas é plausível. É isso, ela é plausível, né? Ela nessa previsão, ela foi altamente plausível e ela é frequente. Agora, pior dos mundos é quando ela não é frequente e ela não faz sentido nessa frase, tá? E nesse caso nós temos muitas refixações. Então, essas variáveis interagem dessa maneira. Não na primeira leitura, mas nas refixações. Ok? Aqui a gente está falando de fixação, mas é tudo na palavra parafoviada, né? Isso. Tá. Aqui, análises suplementares, aí ela pegou aqui a questão da distância, né? Cris, desculpa te cortar. Eu sugiro que essa análise suplementar, ela é muito específica. Ela não é para nós, assim, porque a gente está pretendendo fazer com o artigo, acho que nesse momento não é, acho que... Isso, e ainda eu acho que, assim, para o pessoal do grupo, talvez não interessa, porque ela é bem específica para o experimento, e a gente pode discutir, talvez, para o estudo da ISA, a gente pode discutir esse pedaço separadamente, mas eu acho que para o grupo já não interessa tanto. Tá? O que foi importante em relação da leitura e em relação às variáveis como frequência, comprimento e previsibilidade, a gente já viu. Tá? Então, acredito, se você concordar, a gente pode parar por aqui. Não, eu concordo e assim, agora a Isabel pode marcar a reunião, que acho que agora a gente já tem elemento suficiente para levar esse artigo em consideração na hora de montar. Isso, eu acho que é legal a gente, já que temos, né, vários professores no grupo e que bacana, a gente fechar algumas conclusões dessa leitura, tanto pensando no leitor iniciante como no leitor avançado. Acho que é importante, professor, principalmente quando ele vai construindo o texto, preparando o material, ele pensar nessas variáveis, né, então, comprimento da palavra, frequência da palavra, depois até a estrutura, né, da palavra, se é uma estrutura regular, irregular, e
e ele tem essa noção de que elas vão influenciar na facilidade ou dificuldade dessa leitura. Pensa, você lê um texto onde você precisa voltar várias vezes. Essa leitura é prazerosa ou ela é penosa, né? Sim, E por que ela é penosa? E eu quero que ela seja penosa? Tá, pode ser que eu quero, pode ser que eu quero expor esse leitor a novas palavras com baixa frequência, porque eu estou treinando vocabulário. Ok, mas se eu não quero fazer isso, né, então eu deveria escolher texto com outras variáveis. Acho que nesse sentido que esses estudos também vão contribuindo, né? Por que sim. alguns leitores são leitores velozes e fluentes e outros são leitores lentos e com baixa fluência, né? E como, de novo, essa minha habilidade e proficiência na leitura interage com as propriedades do texto, né? São questões, acho que bastante relevantes para a educação. Sem dúvida. Tá ok? Então, eu acho que a gente termina então aqui com esse grupo a leitura desse texto, né, desse artigo. Aí a gente recomenda a próxima, a gente manda pelo WhatsApp. Beleza. Tá ok? Muito obrigada, foi Obrigada a todo excelente, mundo Cris, obrigada. por levantarem cedo, passar frio para vir aqui. Então, Isabela, você entra em contato, assim, eu estou livre praticamente, né, como eu te falei, então vê aí com a Caterina, que ela que tem filho pequeno, coisa mais complicada, que está na escola, quando ela pode, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente, um beijo. Beijo para todo mundo, tchau. Gente, bom dia, obrigada, Bom tchau. dia, nada, tchau. Tchau, pessoal.